Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. A China está nos noticiários, é o assunto que se comenta hoje nas redes sociais. Se o Brasil deve estreitar ainda mais sua relação com a China e continuar abrindo o seu mercado para os chineses. Muito bem. No vídeo de hoje vou tratar deste assunto à luz da história da Igreja, à luz das Sagradas Escrituras. Portanto, o tema do vídeo de hoje será China, a luz vermelha no painel do mundo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e ajude-nos a divulgar este vídeo, a divulgar o canal, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Conto com você. Vamos então ao tema do nosso vídeo. Com mais de 1,4 bilhão de habitantes, a China vai se impondo neste século XXI com protagonismo na história mundial. Já reconhecida como uma superpotência no contexto da geopolítica atual, a China vem dando passos cada vez mais ousados na direção de assumir o lugar dos Estados Unidos como novo xerife do mundo, tanto na economia quanto na política. Nesta corrida por um lugar no topo do mundo, a Rússia ficou para trás e com ela a chamada Guerra Fria deflagrada contra os Estados Unidos, que prolongou, como você sabe, por toda a segunda metade do século XX. Isto já é passado. Nessa disputa que está em jogo hoje, não é somente a posição dos Estados Unidos em relação à política e à economia mundial, mas, sobretudo, a fé cristã, uma vez que a China, enquanto Estado ou nação politicamente constituída, tem demonstrado, durante sua história, ter aversão à fé bíblica. Registros históricos demonstram que este fato pode ser constatado desde há muito. No século XIV, por exemplo, diz a história que durante a dinastia de Ming, 1368 a 1644, os cristãos foram expulsos da China como demonstração clara de intolerância à prática da fé cristã. Com a Revolução Comunista, em 1949, liderada por Mao Tse-tung, e a adoção do marxismo russo, a postura anticristã na China foi oficializada. Os segmentos religiosos, todos eles passaram a ser controlados pelo Estado comunista e quem não se enquadrasse nas condições teria que se manter na clandestinidade e, se pegos, seus líderes e adeptos eram presos, castigados e mortos. E assim é ainda hoje. Esta condição recrudesceu-se com a Revolução Cultural promovida pelos comunistas. À época, cerca de 20 milhões de jovens foram recrutados e treinados para formar a temida Guarda Vermelha, que tinha como missão garantir o cumprimento das novas diretrizes, que proibia, por exemplo, o culto, reuniões não oficiais, as artes e livros e até discursos que contrariassem o pensamento da nova ordem, com autoridade para prender, impor rigorosas punições, incluindo a execução dos seus resistentes. Em 1976, esta guarda sinistra foi desfeita, mas a perseguição aos cristãos continua até hoje. Estima-se
que há na China hoje cerca de 92 milhões de cristãos vivendo sob perseguição. Alguns, inclusive, presos ou vivendo clandestinamente por causa da sua fé. É por essa razão que sobre o comunismo chinês pesa a terrível condenação de ter matado, juntamente com a sua irmã Rússia, mais de 100 milhões de pessoas. A maioria delas foram mortas por causa da sua fé. A China, que no século XIX foi alvo do grande movimento missionário mundial, principalmente pelo trabalho realizado por Hudson Taylor e por outros bravos missionários, e que possui hoje, ainda que na clandestinidade, uma das igrejas mais fervorosas e atuantes do mundo, representa uma ameaça à fé cristã por conta do seu ateísmo, sua política de controle e o cerceamento da liberdade de opinião. A China não é definitivamente um modelo a ser seguido. Me impressiona como muitos crentes ainda flertam com o comunismo, apoiando suas ideologias e causas. A China, irmãos e irmãs, preste atenção, por meio de sua política expansionista e de controle, na verdade, está preparando o caminho para o anticristo. Por isto, eu te advirto, abra os teus olhos e fique bem atentos, pois a história não mente. Assim cremos.